Olá a todos, bem-vindos à disciplina de Sistemas Operacionais Embarcados do curso de Engenharia Eletrônica da UNB, no campus Gama. Essa é a primeira aula que vai apresentar uma introdução ao tópico, né? E, antes de mais nada, queria só indicar aqui no meu repositório, github.com/diocaetanogarcia/sistemas embarcados. Tem todas as minhas aulas, todos os meus códigos, minhas questões e referências, ok? Então vamos ao tópico de hoje. Então, nessa aula de hoje, vamos ver conceitos básicos, vamos ver algumas aplicações para os sistemas embarcados e algumas arquiteturas de hardware possíveis para o desenvolvimento desses sistemas embarcados. Então, os autores Barr e Genzel, no livro de 2003, definiram sistemas embarcados com uma combinação de hardware e software, frequentemente outras partes elétricas ou mecânicas, para executar função específica, foco no função específica aqui. Então, sistema dedicado. Em alguns casos, fazem parte de um produto ou sistema maior. Então, você pode ter vários sistemas embarcados juntos fazendo um sistema maior. Por exemplo, um avião moderno, um carro moderno, né? Todos eles contêm diversos sistemas embarcados lá dentro. O outro autor, Riff, em 2002, definiu o sistema embarcado como um sistema microprocessado no qual o computador é completamente encapsulado ou dedicado, né? Novamente a palavra dedicado aqui em ênfase, ao dispositivo ou sistema que ele controla. Para fazer um conjunto de tarefas pré-definidas com requisitos específicos, né? E você pode otimizar o projeto para reduzir tamanho, para reduzir a quantidade de recursos computacionais, para reduzir o custo do produto, mas aí depende do projeto que você está desenvolvendo. Então, quais são as características do sistema embarcado? É um sistema dedicado, então ele tem uma aplicação bem definida. Diferente de dispositivos de propósito geral, né, como computadores, celulares e tablets, que não fazem uma só coisa. Antigamente, celulares inicialmente só faziam ligação, mandavam SMS e no máximo um joguinho, né? Hoje em dia não, o celular faz de tudo, né? Você manda e-mail, conversa com as pessoas, filma, acessa a internet. Então são dispositivos de propósito geral, não são sistemas dedicados. Mesma coisa com computador, tablets e assim por diante. O sistema embarcado pode ter restrição de memória, né? Às vezes você está trabalhando com um sistema que tem pouca memória disponível. Pode ter restrição de tempo real também. Aí vai depender do sistema que você está desenvolvendo, né? Você vai ter um deadline. Deadline é a entrega que tem que ser feita por aquele sistema, né? E aí a gente entra no tópico de tempo real. Quando a gente fala em tempo real, não quer dizer que a gente está falando de sistema que funciona instantaneamente, né? Isso, pelo menos com a tecnologia atual, não existe, né? De sistema que atua instantaneamente. Para o ser humano, ele parece ser instantâneo. Se ele gastar um milissegundo, por exemplo, para fazer o que ele tem que fazer, para a gente parece que foi instantâneo, porque a gente consegue perceber, não tem como reagir de milissegundo em milissegundo. Mas ele demorou esse tempo definido, né? E aí a entrega que ele faz, real time, de tempo real, pode ser hard ou soft, né? Duro ou mole. O que a gente quer dizer com isso, né? Então, hard real time é quando se a entrega não for feita, pode ter efeitos catastróficos. E soft real time quando o efeito não é catastrófico. Por exemplo, um marca-passo, né, ele está lá para controlar o batimento cardíaco. Se ele não controlar no tempo correto, né, pode ser catastrófico, pode matar o paciente. Soft real time, por exemplo, o sistema de entretenimento num carro, por exemplo, assistir vídeo, DVD, etc., né? Tá, você colocou lá o DVD, colocou as telas lá atrás para as crianças assistirem, para você poder viajar, 3 horas de viagem, 5 horas de viagem, as crianças irem ver desenho e ficarem distraídas, né? Se o DVD demorar um segundo para começar a tocar, pode te irritar a gritaria das crianças por um segundo a mais, mas, né, não é catastrófico, né? Então, isso é um sistema soft real time. A confiabilidade do sistema pode ser um fator importante também do sistema embarcado, né? Será que o seu sistema embarcado tem tolerância a falhas? Será que ele não tem, né? No exemplo aqui do marca-passo e do sistema de entretenimento para carros, um tem tolerância a falha muito menor do que o outro, né? Às vezes segurança é importante, você quer manter os dados que estão lá dentro do sistema protegidos, ninguém pode acessar esses dados, né? Por uma série de motivos, né? Por exemplo, dados biomédicos, né? Para você manter a privacidade da pessoa, sistemas de criptografia, aí, que realmente segurança é importantíssima, né? Eficiência energética pode ser uma questão também, né? Pode operar com baterias, ser embarcado ou não.
Então, por exemplo, se você está fazendo um sistema embarcado para tirar fotos de animais silvestres, então você vai colocar lá o seu sistema embarcado no meio do mato, né, para quando passar um animal, ele sensoriar a presença de algum animal e tirar foto, né? E provavelmente vai utilizar a bateria para isso, né? Então você não pode fazer um sistema embarcado que consuma energia demais, porque senão rapidamente ele vai consumir a energia da bateria e acabou, não tem mais como trabalhar ao ar livre. Baixo custo pode ser também uma preocupação ou não, né? Depende do seu projeto. Então, se você está fazendo um sistema para a NASA, para o governo americano, né? Assim por diante, às vezes eles têm muito dinheiro e eles podem se dar o luxo de gastar bastante para um sistema embarcado, então o custo não é a preocupação principal. Às vezes estavam fazendo sistema embarcado para atender a milhões de pessoas e aí não pode ser muito caro, então você desenvolve um sistema mais barato. Software embarcado, software que está no sistema embarcado, ele precisa ter correção lógica, obviamente, ele tem que funcionar de acordo com a lógica que foi definida para aquele sistema. Correção temporal pode ser pode ser um fator crítico também, como eu estava falando anteriormente do hard e soft real time, né? Se você fizer alguma coisa correta logicamente, mas no tempo errado, você pode não ter validade. O exemplo do marca-passo é bem claro em relação a isso, né? Seu sistema pode ter que tratar com concorrência física na conexão com o mundo externo. Às vezes você está medindo aí uma série de grandezas físicas, né? Então você está medindo temperatura, pressão, velocidade e vai chegando dado. Como é que o seu sistema vai lidar com a temporização, com a leitura desses dados e com o processamento desses dados? Então, concorrência física é importante também. Confiabilidade, né, do seu software embarcado é crítica, né? Tolerância a falhas também é crítica, né? Você tem que manter um software que atenda aos requisitos do projeto. Quais são as funções gerais que um sistema embarcado pode fazer? Você pode ter sistemas embarcados que desempenhem algoritmos de controle, né? Por exemplo, estava fazendo um ar-condicionado. O usuário foi lá, pegou o controle remoto, apertou setinhas, apareceu lá 1.6, querendo dizer que ele quer levar a temperatura da sala para 16 graus. Então você vai ter que acionar, ligar e desligar o ar-condicionado para ir controlando a temperatura. Passou abaixo de 16, desliga. Passou acima, liga de volta. Você pode colocar uma lógica simplesmente on-off, né, ligar e desligar, ou você pode fazer um sistema de algoritmo de controle mais complexo, como por exemplo, proporcional, integrativo e derivativo. Não é o tópico dessa disciplina, mas só para saber que existe. Você pode ter lá a lógica sequencial. Se o usuário apertou esse botão e depois apertou aquele, a temperatura está em tanto, o que eu faço, etc, etc. Né? Você pode ter um sistema que faz processamento de sinais. Então ele processa os sinais que estão entrando, né? Então, por exemplo, um exemplo, um projeto foi desenvolvido nessa disciplina por outros alunos. Eles colocaram uma câmera para ser posicionada na frente, né, na frente de um motorista de caminhão, por exemplo, para ficar filmando ele e vendo se ele está dormindo ou não, né? Então, tinha lá o algoritmo para detectar a face, para falar que nessa região da foto, da imagem, tem uma face, nessa região não tem. Dentro dessa região da face, aqui e aqui é onde estão os olhos, por exemplo, né? E aí ele tem que processar para ver se o olho está aberto ou não, né? E a partir daí, se ficar com o olho fechado por mais de 5 segundos, mais de 10 segundos, ele, sei lá, emite um som alto para acordar a pessoa, né? Emite um aviso: por favor, pare o caminhão no local mais próximo para você descansar, e assim por diante, né? Vai precisar de interfaces específicas baseadas na aplicação, né? Porque é um sistema dedicado. Então, por exemplo, se você está desenvolvendo um sistema para ajudar a alfabetizar crianças, então a interface vai ter que ser bem intuitiva, vai ter que ter um design também que chame a atenção das crianças, né? Provavelmente uma tela touchscreen para ficar mais fácil de trabalhar, da criança trabalhar, né? Um marca-passo vai ter uma interface completamente diferente, né? E também a questão da resposta a falhas, como é que o seu sistema responde quando o usuário aperta um botão errado, quando o sistema para de medir uma grandeza importante, né? Como é que o seu sistema vai responder em relação a tudo isso.
Então, o sistema embarcado tem vários componentes, né? A gente tem sensores, tem entradas digitais analógicas, tem um processador conectado na memória, o software está salvo na memória, o processador vai lendo o software na memória, vai lendo dados na memória ou guardando dados na memória, e de acordo com os dados ele vai atuando no mundo exterior. Aqui está marcado aqui o sistema embarcado e aqui está o mundo externo, né, na parte branca. Então, de acordo com o que o processador leu de entradas digitais analógicas, ele vai atuar no mundo externo. E tem aqui interface homem-máquina, como é que o usuário trabalha com esse, utiliza esse sistema. Interface de debug para quem está desenvolvendo o sistema, para conferir se tem algum erro, né, corrigir erros, e geração de energia. Vamos ver alguns detalhes de cada uma dessas partes aqui. Então, sensores. Você pode estar medindo temperatura, pressão, velocidade, posição. Você pode ter push buttons, né, para indicar que chegou ao final de curso, sei lá, uma série de coisas, né? Esses sinais aqui podem ser lidos por entradas com conversor AD, né, entrada analógica, para fazer a conversão analógica digital, ou já pode ser um sinal digital, que vai ser conectado aqui numa entrada digital, GPIO, General Purpose Input Output. Então, pino de entrada e saída digital de uso geral. Aqui o processador pode ser uma CPU, você pode ter um DSP, que é um circuito já otimizado para fazer processamento de sinais. Você pode ter um FPGA, uma série de outras possibilidades aqui. Memória, pode ser memória RAM, memória ROM, você pode ter um HD externo, pendrive, etc. O software pode ser um sistema operacional, pode ser que é o tópico principal dessa disciplina, pode ter um sistema operacional de tempo real, RTOS, vai ter aplicação, o seu programa, vários outros programas, vai utilizar bibliotecas que você desenvolveu, que outros desenvolveram, assim por diante. Aí o processador vai ler as entradas analógicas e digitais, vai processar isso aqui de acordo com o que o software mandou e vai acionar aqui via saída digital ou saída digital, conversão digital analógica, saída analógica, vai atuar no mundo externo, através de motores, através de relés, alto-falantes, etc. Então, por exemplo, temperatura foi medida aqui, na entrada analógica, está abaixo de tanto, logo ele vai acionar o relé que vai ligar o ar-condicionado. Aí depois a temperatura passou do valor, está abaixo do valor mínimo, vai processar, vai entender que é para desligar esse relé que vai desligar o ar-condicionado, e assim por diante. Interface homem-máquina, como é que o usuário vai trabalhar com esse sistema? Vai ter um display LCD, vai ter um display VGA, HDMI, vai ter um teclado, vai ter um mouse, vai ter um touchscreen, aí depende da aplicação. Interface de debug, como é que você vai trabalhar com esse sistema? Você vai ter compiladores para compilar o código de novo e corrigir erros, vai ter uma conexão SSH, a gente vai ver mais pra frente, como é que isso funciona. Vai ter um screen sharing, você vai compartilhar a tela do seu computador com outro computador, do seu sistema embarcado com outro sistema embarcado. Vai ter arquivo de log, você vai ter lá um arquivo indicando tudo que foi feito em cada instante, né? Então, leu temperatura, leu pressão e os timestamps, os horários que foi feito. Vai ter também um sistema de geração de energia, você vai medir consumo, né, em watts, potência no caso, né, medidas de temperatura, para você ver se está esquentando demais, no caso você está consumindo muita energia. Você pode desligar alguns módulos de acordo com a necessidade e assim por diante, né? Então tudo isso aqui é importante na hora de desenvolver um sistema embarcado. Todas essas questões são importantes, têm que ser analisadas. Quais são as aplicações práticas disso, né? Você pode ter uma central telefônica, né? Então esse aqui é um sistema embarcado, dedicado para rotear ligações, né? Passar ligações de um local para outro, né? Conexões de um lugar para outro. Isso aqui não é feito para navegar na internet, para tirar foto, etc. É só para central telefônica. Tem um roteador, né, para você acessar a internet, então um roteador tem um sistema dedicado, sistema embarcado, está lá para fazer isso, não está lá para outras coisas. Você pode ter codificador e decodificador para compressão de vídeo, né? Quando você filma um vídeo, seja na câmera, seja no celular, isso gera muitos bytes, né? Você pode ter que utilizar algoritmos de compressão de vídeo para poder guardar esses vídeos consumindo menos bytes e para transmitir também, né? E você precisa de decodificador do outro lado para interpretar esses bytes e a partir dessa interpretação dos bytes mostrar um vídeo na tela, que nem isso que você está assistindo agora. Aviação, você pode ter lá o sistema de navegação, você pode ter um GPS, tudo isso é sistema embarcado, dedicado. Telemetria, né,
uma central que vai obtendo posição dos aviões, velocidade deles, altitude, etc, para controlar, para fazer controle de tráfego aéreo, por exemplo. Na indústria automotiva, dentro do carro você pode ter vários sistemas embarcados, por exemplo, para controle de consumo, para o sistema de freio ABS, para o sistema de tração, e todos esses sistemas juntos podem ser unidos para fazer uma aplicação maior, um carro autônomo, por exemplo. Aí medir uma série de informações para poder levar para transportar as pessoas aqui dentro sem ter um motorista, né? Automaticamente o carro dirige sozinho, né? Então, um sistema embarcado contendo vários outros sistemas embarcados dedicados. Eletrônicos de consumo, a câmera digital, né? Eletrodoméstico, né? Impressora de papel, impressora 3D para fazer modelos de plástico em 3 dimensões. Todos esses são sistemas embarcados, sistemas dedicados para essas aplicações específicas. Como é que pode ser desenvolvido sistemas embarcados? Né? Tem vários tipos de hardware disponíveis para você fazer isso. Né? Você pode utilizar microcontroladores, né, que são chips que já tem muita coisa aqui dentro, que já é memória, conversor AD, conversor DA, etc. Né? Esse aqui, por exemplo, é o MSP430 da Texas. Né? Então, um chip que já vem com bastante coisa embutida e geralmente com menos memória, com a CPU mais lenta, para você fazer um sistema dedicado. Você pode utilizar uma CPU completa, já com uma velocidade muito mais alta para desenvolver o sistema. Você pode utilizar DSPs, que são Digital Signal Processors, esse aqui da Nintendo, por exemplo, né? que são CPUs que já estão otimizadas para fazer processamento digital de sinais. Você pode ter um FPGA, que é um Field Programmable Gate Array. Aqui você vai definir todas as portas lógicas, as conexões portas lógicas, e com isso você pode otimizar uma série de códigos que você está fazendo. Em vez de fazer um código em linguagem C ou Assembly, o que quer que seja, você pode ir direto para o nível das portas lógicas e otimizar uma série de coisas aí dentro. Você pode desenvolver um chip, né, de aplicação específica, o ASIC. Então, aqui você vai no nível do transistor. Você fala assim, eu quero um transistor aqui conectado com esse, para montar essa porta lógica para fazer isso. Então, esse aqui é um sistema que geralmente é muito mais caro, porque para você fazer um chip, a tecnologia é muito mais cara, né, muito mais complicada. Então, geralmente vai ser feito em larga escala. Às vezes não, às vezes você tem como exemplo da NASA, do governo americano, sei lá. Você tem um cliente que tem muito dinheiro e aí ele consegue mandar fazer 10 ou 100 versões daquele chip. Né? Também tem um sistema tipo, como o caso do Raspberry Pi, esse aqui é o Raspberry Pi Zero, 0W. Ele vai ter CPU, ele vai ter aqui conexão HDMI, para você usar o sistema numa tela, vai ter conexão USB para você ligar no teclado, mouse, etc. Entrada de cartão SD para colocar o sistema operacional e para guardar informações de memória. Né? Então, um sistema completo numa plaquinha bem pequena. Né? E também você tem os Multiple System on Chips. Né? Por exemplo, essa placa aqui tem uma CPU, um FPGA, tudo dentro da mesma placa. Essa outra placa aqui é BeagleBone Black, tem CPU e tem um microcontrolador aqui interno aqui. E aí você utiliza o melhor de cada um dos mundos. Né? Você otimiza algumas partes do FPGA, o resto você faz com a CPU já pronta, com o sistema operacional e tudo mais. Ou então você já usa uma CPU já pronta aqui com o sistema Linux, no BeagleBone Black, e põe um microcontrolador para fazer as partes que são mais importantes, que é a questão de tempo real. Aqui estão algumas referências para essa aula de hoje. Muito obrigado.